Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, perdoados pela nossa fé. Nós tivemos a fé e esse Deus nos perdoou. Confiamos no Filho dele. Não negamos os feitos de Jesus na nossa vida. Entregamos a nossa vida verdadeiramente para Ele. Conforme eu sempre brinco com vocês, na nossa testa deveria estar escrito assim, sob nova direção, porque é Cristo quem nos rege. Perdoados, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Isso já aconteceu nas nossas vidas, nós não podemos nos esquecer. Hoje, inclusive, é um momento muito importante para todo crente, né? Onde que ainda há pouco eu fiz um convite, convidando as pessoas para vir participar desse banquete, porque esse banquete nós estamos fazendo em memória de Jesus, dos seus feitos aqui na terra. Esse Jesus nasceu para cada um de nós. Esse Jesus viveu para cada um de nós. A sua vida foi uma constante negação. Ele não conheceu o pecado, e não conhecendo o pecado, ele pôde ser submetido ao sacrifício que o Pai esperava, e ele foi sacrifício para cada um de nós. Ele morreu para cada um de nós, o seu sangue foi vertido na cruz para cada um de nós. Ele ressuscitou para cada um de nós. E Ele está voltando para unir a sua igreja. E aquilo que eu sempre falo para vocês, eu espero que todos daqueles que a gente tem convidado, estejam na casa do Senhor. Porque o melhor lugar para que estejamos nesta vida é no centro da vontade de Deus, é no seu átrio, porque dentro da sua casa nós estamos cuidando da nossa vida eterna. Domingo a domingo nós somos alimentados, nós continuamos estudando essa palavra de uma forma mais contemplativa, buscando um entendimento maior, aplicando essa palavra na nossa vida. Glória a Deus. Porque é assim que nós vamos nos desvencilhar dos dardos inflamados desse mundo. Quanta gente que nesse instante, nesse exato instante que eu estou falando aqui, está morrendo, está deixando esse mundo sem conhecer Jesus. E quem morre nesse mundo sem conhecer o Senhor Jesus, vai ter uma morte eterna. Quem morre nesse mundo conhecendo Jesus, terá a vida eterna. E quem morre neste mundo sem conhecer Jesus, terá a morte eterna. A pessoa do Espírito Santo, esse Deus que está conosco a todos os instantes, esse nosso fiel professor, companheiro, amigo, Ele está todo o momento conosco. Ele espera que realmente a gente busque nele as incompreensões, as insatisfações, os nossos queixumes até, pedindo a orientação que, a própria palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Isso quer dizer que não limita a nossa oração, nós temos que orar. Nós não sabemos como convém, mas nós temos que ter uma oração persistente. Buscar. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. E aquele que pede, Ele entrega. Porque esse Deus é galardoador, Ele quer dar mais, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu sempre falo isso porque já existe um poder que opera dentro de cada um de nós, que é o seu Espírito Santo. Esse Deus que está conosco a todos os instantes, esse Deus que já se faz manifesto aqui, para a honra e glória dEle mesmo. Oh Deus amado, abra a Bíblia de vocês, na carta aos Romanos, no capítulo 3,
partir do verso 21. Eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Romanos, capítulo 3, verso 21. Paulo está dizendo sobre os acontecimentos na nossa vida. Ele está falando para a igreja de Romanos, como também para nós aqui nesta noite. Mas agora, ou seja, aqui, hoje, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, e aqui ele passa a nos esclarecer. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Glória a Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Amém? Vamos orar. Abaixe a cabeça de vocês, feche seus olhos. Querido Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, sabemos, Senhor, que o Seu Espírito Santo já está aqui, Senhor. Podemos já perceber a Sua manifestação, o Seu toque, Senhor. Então fale, Pai, fale com total liberdade, Senhor, porque aonde o Senhor está, aqui há liberdade. Não que o Senhor não tenha, mas nós estamos ortogando, Senhor, nós estamos lhe dando total direito, Pai, para nos revelar, para ser manifesto a cada um de nós, Senhor, aquilo que nós temos orado, Pai, também, através do Seu Espírito Santo, que as pessoas que estão procurando os Seus dons, que elas possam encontrar aqui nesse local, Senhor, que esses dons que são manifestos para a Sua igreja, Pai, possa ser manifesto a cada um deles, Pai. Todos os dons, todos os dons, todos os dons. Esse é o ano que nós buscamos, Pai, na edificação da nossa igreja, Senhor. A edificação nossa, como também de todos os nossos, Pai. Buscamos, Senhor, que as escamas caem dos olhos daqueles que ainda não enxergaram que o melhor lugar para estarmos é no centro da Sua vontade, Senhor. É morrer com as nossas concupiscências, Senhor, e ressuscitar a todos os instantes com a Sua vontade, Pai. Nos revele, Senhor, nos revele tudo aquilo que nós já somos, através da justiça que vem direto do trono do nosso Deus e Pai. Em nome do Seu Filho que nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém, amém. O tema: a imparcial justiça de Deus. A imparcial justiça de Deus. Eu penso que na história do nosso país nunca vimos tanto tribunal, né? Ultimamente, como se fala em advogado, como se fala em juiz, como que se fala em culpado, como que se fala em inocente. O nosso país, glória a Deus, através de muitos homens de boa vontade, tem passado por uma
pela uma revisão, podemos dizer assim, porque nós sabemos que nada foge aos olhos do Senhor, mas a nossa justiça, como diz, é cega. Mas nós estamos vendo aí que pessoas que estão em iniquidade, não é, roubando a nossa pátria, está recebendo as suas penas. Então nós nunca, creio eu estou falando isso aí ao longo dos meus aninhos, né? Que eu nunca vi se falar tanto em justiça nesse país. Mas é importante que a gente saiba que nós estamos diante de um juiz justo, que é o próprio Deus, e a sua justiça é imparcial, não tem parcialidade. Amém? Esse Deus é tão especial, tão grande, né? Que Ele participa conosco, que Ele transfere para nós muito do seu atributo, através desse poder que já age dentro de cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Quando Jesus ascendeu aos céus, conforme foi passado aqui na primeira parte, ali Ele estava preparando a sua ascensão, Ele estava dizendo que Ele iria partir desse mundo, e Ele foi. Ele partiu desse mundo. Ele está sentado nesse instante à direita de Deus Pai. Só que nunca nós ficaremos sós pela misericórdia, pela graça estabelecida nesse relacionamento com Jesus. Através dessa aceitação que Jesus é o nosso único e verdadeiro Salvador e Libertador, conforme cantamos aqui, meu Salvador, é Ele a razão de todas as coisas. O Pai, em operação, com o Espírito que já está conosco, manifesta dons, nos dando poder. Glória a Deus. Nós sabemos que atributos diz respeito a algo ou alguém, né? A pessoa possui determinados atributos, e os atributos do nosso Deus incomunicáveis, ou seja, que nós não temos acesso a Ele, só por intermédio do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós temos acesso a esses atributos de Deus, que é a onisciência desse Deus. Só Ele que tem. Só Deus que sabe de todas as coisas. A sua onipresença. Conforme já falamos aqui, Ele está aqui nesse lugar, como também está nos lugares aonde estão os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos pais. Amém? Porque através da invocação que você está fazendo para esse Espírito Santo, numa oração intercessória, essa palavra também vai atingi-los lá, porque a palavra nunca volta vazia, a palavra tem poder. Amém? Deus habita todos os lugares. Glória a Deus. Sua onipotência. Deus possui poder sobre todas as coisas, seja as invisíveis ou as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Esse Deus é o único onipotente. Nada se compara com o poder desse Deus. A sua imutabilidade, olha que maravilha, Ele não muda. As pessoas, eu diria que muitos teólogos, muitos dos tradutores das Sagradas Escrituras, né, eles acreditavam que os milagres ficou lá no passado.
mas nós temos um Deus imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, Ele continua fazendo, Ele continua operando milagres, prodígios e maravilhas. É nós que estamos esperando só o mar vermelho abrir na nossa frente, e nós não conseguimos contemplar os milagres que estão sendo feitos nas nossas vidas. Às vezes a gente, com querer imediato, afugenta até a bênção. Muitas pessoas estão chegando nesse Deus como ele fosse um robô, liga e desliga, e não é assim. Esse Deus espera de nós relacionamento, esse Deus espera de nós intimidade para poder agir. Às vezes nós estamos afugentando a bênção por não saber lidar com essa amizade, com esse poder sobre nós, com esse poder que inclusive atua dentro de cada um de nós. Esse Deus compartilha conosco também seus atributos, mas esses são os atributos morais que Ele compartilha conosco, que são os atributos comunicáveis a nós. E olha o que são esses atributos. Deus é santo. As pessoas dizem, Deus é santo porque Ele é santo. Mas a palavra diz, sede santo porque eu sou santo. E aí? O que impede você de ser santo? Se você já possui esse atributo comunicável a você. Levítico, no capítulo 27, diz, sede santo porque eu sou santo. E essa palavra é confirmada em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 16. Sede santo porque eu sou santo. Deus é amoroso. O amor ágape de Deus. Esse amor nós nunca vamos ter, porque esse é dele, ágape. O amor ágape é, creio eu, somente também possível a Deus, mas Ele nos ensina a amar. Ele nos ensina a todos os instantes para que deixemos de ser egoístas, para sermos altruístas, ou seja, pensar mais em nosso próximo, olhar mais para as pessoas menos favorecidas, participar mais das coisas de Deus, colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida, porque Ele, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Às vezes eu digo que amo a Deus e estou oprimindo o meu próximo. Ainda há pouco eu tive a revelação aqui de que filhos de pastor, amigos do pastor, racharam uma igreja. Filhos do pastor. Olha como o diabo está agindo. Olha como o desamor vai entrando, através daquelas coisinhas que eu também escrevi esses dias na internet, coisinhas miúdas, detalhezinhos. Olha o que está escrito na parede dessa igreja, que eu fiz questão de, quando inauguramos essa igreja, manter esse versículo aí, para que a gente nunca se esqueça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha esse amor, porque esse mundo inclui eu, inclui você, inclui todos da tua casa, inclui os seus amigos, como também inclui os seus inimigos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você está diante de uma pessoa que não conhece esse Jesus, lê para ele esses versos que estão aí, João 3,16.
ou até peça para que ele leia e explique para você o que ele entendeu disso. Deus, ele doou o Filho dele para sofrer por nós, para ser cuspido, para ser maldizido, mal falado, para passar todo o calvário que ele passou. Ele não mediu esforços e cumpriu tudo isso que o Pai fez, para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Basta somente crer, somente crer, e tomar posse verdadeiramente dessa promessa. Deus transmite e quer este mesmo sentimento em nós para com os nossos irmãos. Deus é bom. A Bia escreve isso aí a todos os instantes, inclusive no WhatsApp dela. Deus é bom, Deus é benigno, Deus não deseja o mal de ninguém, é misericordioso, compassivo, paciente, verdadeiro. Assim Ele nos comunica quem Ele é, e espera também isso de nós, porque isto são dons, atributos dEle que são comunicados para nós. Nós também podemos ser bom como Deus é bom. Assim como Deus é amoroso, Deus é bom, nós também podemos ser. Deus é sábio, Deus é inteligente. Em Deus só vamos encontrar o que é lógico e necessário para a nossa vida. O quanto que você tem sido inteligente para com a sua vida e para com esse Deus? O que você tem colocado de necessário na tua vida e colocado o que é desnecessário da tua vida? Quantas coisinhas ainda que a gente se apega, vícios que ainda a gente mantém. Esse Deus é sábio, Ele é inteligente, Ele espera isso na comunicação que Ele tem com você. A palavra diz que nós temos que colocar esse Deus em primeiro lugar na nossa vida. O diabo, ele é mestre em fazer com que a gente contrarie esse Deus a todos os instantes da nossa vida. Quer uma prova simples de como a gente às vezes coloca esse Deus em último lugar na nossa vida? É quando nós deixamos até de cumprir aquilo que Ele espera de cada um de nós, que é o dízimo até. Porque o diabo vai fazer com que você passe por mentiroso a partir do momento que você não privilegiou Deus na tua vida. O que diz a palavra? Separe a primeira parte. Irmãos, vocês não fazem ideia do quanto que vocês estão deixando de ser abençoados. O quanto que vocês estão perdendo, porque é dando que se recebe, tá? Nós estamos falando de uma igreja que não faz salário de pastor, não faz eventos mirabolosos, não faz campanha, ao contrário, só quer ficar com a porta aberta. E se eu não consigo separar no primeiro momento, se eu não consigo ser sábio ao ponto de separar no primeiro momento o que é de Deus, eu não vou conseguir depositar depois o dízimo. Por isso é que ele diz, separe primeiro, porque aí você não vai ter ansiedade, você vai achar que faltou. Aquilo que eu falo, que se você não faz com 100, você não vai fazer com 90% na programação da tua vida. Nós sabemos que o compromisso nosso é todo dia 10, e nós temos que honrar com esse compromisso. Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e creio que irá, não é? Mas quantas vezes a gente está deixando de ser inteligente nessa situação, contrariando a própria vontade de Deus, porque aí depois fica difícil. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir.
Salmo 147, 5. Deus é justiça. Deus não age com parcialidades. Ele é o justo juiz. Ele deseja que pratiquemos essa virtude, ou seja, essa equidade, essa justiça. Salmo 7,9 vai dizer: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu, ó justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. O que é justiça para você? Seria dar a cada um o que ele merece? Quantas vezes que a gente se coloca, em condição, ou melhor, no lugar de um advogado, condenando pessoas. A justiça de Deus não é justiça de novela. A justiça de Deus não é a justiça do mundo. É diferente. Os homens geralmente julgam a pessoa, mas não julgam a causa. Você quer ver uma coisa simples do julgamento do homem? Imagine agora uma pessoa que foi condenada pelos homens, pela justiça dos homens, a cumprir 20 anos de cadeia. Nós sabemos que a pena máxima desse país é 30 anos. E que se a pessoa pega com 30 anos, se ela tiver bom comportamento, com 12 anos ela está na rua. Ela cumpriu a justiça dos homens. Seja lá o que ela tenha feito, ela cumpriu. Mas nós ainda continuamos julgando essa pessoa. Para nós, essa pessoa vai ser sempre aquele criminoso ou aquele ladrão. Nós não julgamos a causa, nós julgamos as pessoas. Às vezes uma pessoa é presa, sai, e ainda a gente continua aprisionando essa pessoa. É assim que acontece com a maior parte das pessoas que de repente entram na igreja, conhecem a Jesus, a partir dali, com esse encontro de Jesus, passa a ser nova criatura, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas alguém ainda vai ficar julgando o passado dessa pessoa. Esse não é o nosso Deus. Deus não julga a pessoa, Ele julga a causa. Ele julga a causa da nossa existência. Amém? Deus é um juiz imparcial. Glória a Deus. A justiça de Deus é santa. A santidade de Deus não permitirá que faça outra coisa senão o que é justo. A justiça de Deus é o padrão de justiça. Deus deseja somente o que é justo. E portanto, é justo porque deseja ser. Glória a Deus. A justiça é natural ao ser de Deus. A justiça de Deus flui de sua própria natureza. Conforme diz o salmista no Salmo 45, 7, o Senhor é o Deus que ama a justiça. Glória a Deus. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus é exata. Se você está com algum problema com relação à justiça, seja de que ordem for, aquilo que você em algum lugar da sua vida se acha injustiçado, coloque na mão do Senhor, conforme diz aquele corinho, põe na mão de Jesus, Ele vai resolver. O que o homem não faz, Ele pode fazer. Deus, em sua infinita misericórdia, nos torna filho, nos enche de sua graça, apaga todos os nossos pecados por intermédio de Jesus. Glória a Deus. Quando estudamos Romanos nesses versos 21 a 26 do capítulo 3, percebemos aspectos reveladores da nossa justificação e salvação. Primeiro aspecto: no Antigo Testamento, as pessoas acreditavam em um Messias que viria, mas agora ele já veio.
confirmou toda a lei, toda a profecia e toda a justiça. Verso 21. Olha o que vai dizer o profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ele já veio, ele já veio, ele já veio. Profecia já realizada na nossa vida, irmãos. No Messias anunciado por Deus, esse Messias já veio para cada um de nós. Estamos hoje diante da infinita majestade desse Deus Salvador, Jesus, Jesus, Jesus. Estamos hoje diante de toda humildade encarnada, essa humildade já nascida, que se fez homem, não usurpou ser Deus, ainda sendo Deus, tomou a forma de servo, ele sendo rei, tomou a forma de servo, essa servidão para a nossa vida. Estamos hoje diante de toda a justiça altruísta, porque o maior exemplo de uma justiça altruísta é o sacrifício de Jesus de cruz. Ele não devia absolutamente nada, mas ele foi para lá representar eu e você. Nós devemos, ele não. Estamos hoje justificados pela fé. Estamos hoje todos salvos. Mateus, no capítulo 1, verso 23, vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É o Deus que está aqui agora, esse Deus presente, porque a palavra diz que ele passeia pela igreja. Peça agora a manifestação dele, peça o seu toque, faz assim com o ombro para ver se você encosta nele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Pai, por essa manifestação, Senhor. Segundo aspecto, a justiça de Deus foi manifestada através de Jesus. Não existe diferença entre pessoas, a justiça de Deus se fez, e é para todos mediante a fé em Jesus Cristo, verso 22. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. A justiça e a fé é a base do relacionamento entre homens e Deus. Glória a Deus. O terceiro aspecto, verso 23, todos pecaram, estão destituídos, afastados da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Como está escrito, Romanos capítulo 3, verso 10. Quando pecamos, estamos fazendo totalmente o contrário do que Deus nos criou. A prática contínua do pecado nega tudo o que é a glória de Deus. Significa que ficamos totalmente sem brilho. Quando pecamos, perdemos a alegria. Quando pecamos, os nossos ossos parecem que estão esmagados. Nós não temos mais aquela alegria. Nós podemos ter uma alegria aparente, uma alegria transitória, uma felicidade
de falácia, mas não a verdadeira paz que nós só encontramos em Cristo Jesus. Essa alegria sincera, essa alegria que nos reveste de toda a esperança. Glória a Deus. E quando estamos nessa prática, nós ficamos sem brilho, nós somos opacos. O quarto aspecto, estamos sendo justificados, desculpados, gratuitamente. Estamos sendo salvos pela nossa fé em Jesus, verso 24. Oh glória! Estamos tendo a redenção por intermédio de Cristo Jesus. Essa palavra redenção no literal, ou seja, no grego, significa que foi a compra de um escravo. Nós éramos escravos no passado, hoje estamos livres. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos em nome de Jesus, através do seu sangue. Ou seja, pela fé em Jesus Cristo estamos libertos de tudo. E o quinto aspecto, pela morte e morte de cruz, pelo sacrifício de Cristo Jesus, Deus remove todo o pecado do seu povo. Povo que crê, povo que tem fé no Filho, versos 25 e 26. A palavra grega é propiciação. Só para que vocês tenham um entendimento, no Antigo Testamento existia a Arca da Aliança. A tampa aonde que abrigava aqueles dois anjos, aquela tampa onde que era aspergido, onde que era espirrado o sangue das ofertas, aquela tampa chamava-se propiciatório. Ali se derramava sangue. Jesus, ele se fez propiciação para cada um de nós. Foi dele que verteu o sangue. Ele foi o sangue da oferta em sacrifício para cada um de nós. A única solução contra a ira de Deus diante do nosso pecado foi derramar sangue do seu próprio Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para derramar o sangue dele na cruz, para mim e por você. Assim, todos nós tornamos justos aos olhos de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Concluindo, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas sim foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos amou primeiro, com amor incondicional, amor sem igual. Esse Deus não mediu esforços para a nossa causa. Deus não julgou a nós, não julgou a nossa pessoa, não julgou as nossas iniquidades, mas nos aceita mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Imagine se esse Deus fosse julgar a cada um de nós pelos nossos pecados, pela nossa falha. Ele só nos aceita através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Ele nos aceita diante de um coração contrito, de um coração verdadeiramente arrependido, aonde que chegamos até a Ele, não é? E apresentamos as nossas falhas. Chegamos a Ele mostrando o quão arrependido nós estamos de ter falhado, de certa maneira de termos colocado Ele de volta na cruz. Quando confrontamos os nossos pecados, assim como fez Davi, no salmo que nós ministramos nesses cultos passados, através do Salmo 51, quando ele confronta o pecado, quando ele se arrepende verdadeiramente daquilo que ele fez, Deus restaura ele por completo, renova o seu coração, substitui um coração de pedra, colocando nele um coração de carne.
acessível mais e mais e mais à palavra desse Deus, ao ensinamento desse Deus. Um espírito reto, porque se ontem errava o alvo, hoje caminha em retidão, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, em nenhum instante se desviando daquilo que é sagrado, em busca do que é profano. Oh Deus amado, esse Deus não mediu esforços para a nossa causa. Como diz Max Lucado, não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, na verdade foi o amor dele por mim e por você. As Sagradas Escrituras relatam que, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53:10. Cristo foi o propiciatório, foi o meio pelo qual nós somos justificados, nós somos perdoados. Ele já veio, ele fez a vontade do Pai, para a minha e a sua justificação, para a minha e a sua redenção. Ele está voltando. É tempo de reconciliação, é tempo de entrega, é tempo de libertação. Se existe alguma coisa ainda que faz com que você tenha dúvida dessa sua salvação, dessa sua libertação, fale agora. Fale agora numa oração silenciosa e pedindo até perdão por essa sua dúvida, porque esse Cristo já veio. Ele já veio para te libertar, já veio para te salvar. Basta somente crer. Oh Deus, Deus. Assim como o salmista orou, então eu me alegrei por causa do que o Senhor Deus tem feito. Ficarei feliz porque Ele me salvou da morte. Com todo o coração eu lhe direi: não há ninguém como Tu, ó Senhor. Tu proteges os fracos quando são atacados pelos fortes, e livra os pobres e os necessitados da mão dos exploradores. Glória a Deus. Que eu sempre ame a sua justiça, amado Deus. Que eu sempre cante a sua justiça, amado Deus. Que eu sempre me alegre na sua justiça, amado Deus. E que eu sempre creio na sua justiça, amado Deus. Oh Deus amado, glorioso. Obrigado, Senhor.